Agora a gente vai falar do fluxo de pré-call. Como que funciona isso? Muito simples. A gente generaliza e pode falar que essa estrutura ela serve para praticamente todo tipo de call que alguém do seu time ou você vai realizar com um lead. Seja ela um DBA, um DBS ou uma call de qualificação inicial em outbound que o Hunter vai realizar. No final das contas, quando a gente olha para a estrutura do funil, pré-call é o nome que a gente dá para o fluxo que o Hunter utiliza antes da call de qualificação dele. Então ele disparou o e-mail, recebeu uma resposta, conseguiu a conexão, marcou a call. Antes da call, ele vai fazer esse fluxo rodar. É um fluxo muito simples e o principal benefício dele vem na forma de diminuir seu no-show ou taxa de remarcação. São coisas diferentes. No-show é quando o lead não aparece e não te avisa. Remarcação é quando ele aparece anteriormente e pede ativamente para você remarcar porque ele não consegue priorizar aquilo naquele momento. É uma demonstração de que ou algo maior explodiu ou que você não é algo tão prioritário para ele. Ou seja, a urgência que ele percebe não é tão grande e você vai ter que educar ele bem para criar um senso de urgência maior. Esse fluxo, em especial, ele foi desenvolvido para a gente, né, no nosso caso, dentro do nosso processo, por um Hunter que trabalhava aqui com a gente e sofria muito com o no-show e remarcação. Ele marcava muita call logo no início, mas ele não conseguia trazer o cara para a call realmente. Então ele tinha taxas acima de 50% de no-show e remarcação. E não importava, ele estava usando os mesmos templates, ele estava usando o mesmo modelo de fluxo, uma série de outras coisas, e ele seguia a mesma lógica de prospectar o mesmo Ideal Customer Profile, mas era com ele, era azar. Então ele desenvolveu uma lógica interna de como que ele ia diminuir essas taxas. E aí ele seguiu esse caminho. É um caminho muito simples. O que ele busca? Ele busca tentar iniciar a educação do lead, gerar algum valor inicial antes da call. Ou seja, eu quero criar um hook, uma âncora, onde o lead vai entender que dentro daquela lógica aqui, ele tem uma dor que eu posso resolver, ele tem uma solução para uma dor que ele já sabe que ele tem e por aí vai. Como que eu vou basear a lógica da minha educação? Depende. Se o meu e-mail, por exemplo, de prospecção falava de um problema e ele respondeu aquele e-mail falando que gostaria de conversar comigo, eu posso presumir que ele realmente tem aquele problema. E aí eu mando um e-mail falando sobre como um cliente nosso que tinha aquele problema resolveu o problema. Ou falando sobre como a nossa solução resolve aquele problema. É um exemplo. Se eu estivesse falando sobre alguma outra coisa dentro do e-mail, eu posso pensar no meu fluxo de pré-call para garantir uma educação alinhada. Então eu não tenho um histórico do lead, eu não tenho uma qualificação de perfil muito desenvolvida, mas ainda assim eu consigo dar um norte para aquilo que eu vou comunicar com ele. E aí eu garanto uma educação um pouquinho mais assertiva. Qual que é a duração desse fluxo? Não existe duração. Geralmente a gente fala de um contato apenas para cada reunião que eu marquei. Então se eu marquei uma reunião com o meu lead, eu não vou ficar mandando 3, 4, 5 e-mails antes da reunião marcada, porque senão ele vai chegar. Antes da reunião ele vai falar, cara, é chato demais, eu não quero conversar com você mais. Some. Se seu processo ele gera uma experiência ruim para o lead, a tendência é que você não consiga vender. Então a gente recomenda em geral um contato por reunião. Ah, Vinícius, eu posso personalizar para os casos onde eu marquei uma reunião para daqui a 2 semanas? Pode sim. Você pode mandar 2 e-mails. Você pode mandar um e-mail buscando educar, outro e-mail buscando confirmar com alguma outra coisa extra. Você faz o que você preferir. Mas você tem que criar uma base de processo que todo mundo vai seguir. Os casos específicos são justamente as exceções à regra. E aí você lida com a exceção de acordo com a maturidade do seu time de vendas. Então, quando ele consegue, pelo feeling, sentir que vale mais a pena fazer 2 touchpoints ao invés de um para aquela reunião, porque ela foi marcada muito para frente, e por aí vai. Mas a gente recomenda um contato por reunião, e a maneira de fazer esse contato quase sempre é por e-mail. Por quê? Porque é a maneira mais simples de manter documentado a minha tentativa de contato e talvez do meu lead. Olhar aquele e-mail, abrir ele, ler e não clicar no link porque ele está agarrado, mas de noite ele consegue abrir de novo e ler e clicar. Então talvez ele esteja mais dentro do e-mail dele do que, por exemplo, na nossa conversa do Skype, ou no telefone, ou no WhatsApp. Então eu consigo garantir que ele tem uma visibilidade legal, ele pode marcar como não lido meu e-mail e por aí vai. É bem simples, bem fácil, bem rápido. Ficou claro para você? Benefício: diminui sua taxa de no-show e remarcação.
O nosso Hunter, que eu falei com vocês que desenvolveu isso, ele saiu de uma taxa de mais de 50%. Eu acho que o pico que a gente atingiu foi 58%. E ele conseguiu chegar a uma taxa abaixo de 15% de no-show e remarcação dentro de todas as calls que ele fazia de outbound. Justamente seguindo essa lógica. É lógico que ele testou e otimizou muito para entender como que ele ia direcionar e educar bem o lead. Mas ele chegou em um ponto ótimo dentro dessa lógica e a gente simplesmente replicou, que é a beleza do processo de sales engagement. Fechado?